Oi, pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui rapidinho sobre medo. Por que eu tô falando sobre medo? Porque eu tive algumas pessoas que me mandaram perguntas. O que eu faço com o meu medo de dirigir? O que eu faço com medo? Porque eu tenho síndrome das pernas inquietas, então eu sei que eu vou dormir mal à noite, eu vou ter que ficar levantando, andando, tô agitada, o que eu faço? Então eu criei um medo de dormir, o medo do medo. Então acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão do medo, que é uma coisa que todo mundo tem, né? O medo, ele tá dentro da nossa mente e ela vem da onde? Vem de combinações de traumas, de expectativas que você possa ter, que te frustraram, de receios, de condicionamentos que você teve ao longo da sua vida, de uma crença. A crença, ela alimenta esse medo. Se ela não for alterada, ela vai estar continuando trabalhando dentro da tua cabeça, habitando no teu inconsciente, fazendo com que você tenha um estilo de vida recheado desses medos, que é o que a gente está trazendo. Então, a gente primeiro tem que saber o seguinte, que é inevitável a gente ter medo. O medo, ele serve como uma proteção, mas a presença desse medo, até porque nos dias de hoje que a gente vive, tudo gera medo, medo de violência, medo de sair, pegar, se contaminar com o vírus, medo de, enfim, um monte de medos que a gente tem. Então faz com que a gente tome atitude de ser mais prudentes, cautelosos durante todas as situações que você acha que pode ser ameaçadora. Então o medo, ele deve estar presente na nossa vida dentro de uma intensidade que a gente fala de uma intensidade ideal. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente precisa avaliar 3 coisas: a intensidade do sintoma, a duração e a frequência. Se esse medo que você tem, ele tem uma intensidade significativa, uma duração prolongada, e ele tem uma frequência intensa, precisa parar e olhar, porque já está saindo de uma normalidade e já está entrando numa questão que pode estar deixando de ser normal, passou do excessivo. Então o medo, é importante a gente estar considerando que ele funciona dentro da nossa cabeça assim. Imagina que você tem uma campainha. Essa campainha, ela é a nossa amígdala cerebral, ela está aqui dentro da nossa cabeça, tem uma de cada lado. Toda vez que você se depara com uma situação que você acha que pode ser perigosa, seja ela real ou não, lembra, o medo irracional, se ele tiver uma intensidade muito alta, precisa parar e procurar uma ajuda. Porque eu posso ter um medo irracional que eu posso olhar, questionar, ressignificar e tomar uma atitude diferente, ele já não é mais tão avassalador dentro da minha cabeça. Agora, toda vez que eu tô ativando a minha amígdala, eu tô falando pra mim que tem alguma coisa que eu devo me preocupar. Porque ela é o quê? Ela é a sentinela do perigo. E dentro da nossa cabeça, vai fazer com que você lute contra esse medo, ou fuja desse medo, ou vou fingir de morto que não tem nada acontecendo comigo. Então, o que acaba acontecendo com pessoas que têm esses medos? Elas acabam fugindo daquela situação, ou evitando aquela situação, e vai ficando cada vez mais desesperada. Por quê? Eu sempre falo no método que eu trabalho no consultório, que é a gente parar para sentir o que está acontecendo e ressignificar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque onde eu ponho a atenção é onde eu vou ter meu resultado. Se eu ponho atenção só no meu medo, eu não vou dar de carro porque se eu bater, e se acontecer alguma coisa, se tiver trânsito, se tiver uma ladeira, e se eu tiver que estacionar, e se tiverem pessoas olhando para mim, e se tiverem pessoas rindo de mim, ou buzinando, então eu não vou conseguir, enfim, porque o nível de exigência, de crítica, de cobrança das pessoas que têm esse medo específico são voltados mais ou menos nisso. Elas vão focar onde elas querem, não é que elas querem, é onde elas têm o medo. E aí o medo fica enorme. Tem uma fotinho que eu gosto de usar para os meus pacientes, que é o seguinte: imagina esse carinha aqui. O que ele tá falando aqui? Oi, bom dia, eu sou o seu pensamento, eu vou andar com você o dia inteiro. Imagina você só pensando coisas que alimentem esse medo. Vão ficando grandes, vão ficando enormes. Imagina você andar de mão dada com um cara desse tamanho o dia inteiro. Então a gente tem que parar, sentir o que está acontecendo e ressignificar isso dentro da nossa cabeça. E o que a gente tem que fazer? Tomar cuidado toda vez que eu vou estar ativando a minha campainha. Porque quando eu ativo a minha campainha, eu vou estar ativando dentro do meu cérebro essa tomadinha aqui, que é o sistema nervoso autônomo, que tem o simpático e o parasimpático. Quando eu estou ativando esse medo, eu estou entrando em alerta.
Então eu vou estar liberando substâncias dentro do meu corpo que vai fazer com que eu tenha aqueles sintomas que quando a gente está com medo a gente tem. Taquicardia, falta de ar, às vezes dor de cabeça, uma visão turva, cabeça meio confusa, diarreia, tremores, enfim, ruborização, hiperventilação. Isso tudo pode acontecer quando você vai pegar na direção de um carro, por exemplo, ou quando você fica vendo cair da noite, que você vai vendo que você vai ter que dormir. E se você vai ter que dormir, eu tive uma experiência que não é boa, eu vou estar lembrando das experiências que eu tive. Lembra que eu falei dos traumas, das expectativas, das experiências, dos acontecimentos, dos condicionamentos que você teve, vão estar reforçando ou não esse medo. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a estar trabalhando para estar ativando o sistema nervoso parasimpático, vai deixando você mais tranquilo. Existem várias técnicas que vocês podem estar buscando um psicólogo, um profissional que trabalhe com esse tipo de medos, de fobias, que eles vão poder te ensinar, que envolve relaxamento, dessensibilização, tem até o EMDR, que é uma técnica, eu não trabalho, mas eu sei de pessoas que trabalham, que funciona muito, principalmente nessas situações onde tem um medo intenso, um estresse pós-traumático, coisas dessa situação, dessa questão. Então, acho que é importante a gente estar buscando esse entendimento. Eu tenho um medo, esse medo, ele tem uma duração por mais de 6 meses, intensa, todo dia, duradouro. Eu tenho que procurar junto, ele é persistente, ele causa sofrimento, ele causa prejuízo no meu dia a dia, eu evito de fazer coisas porque eu sei que vai aumentar a minha ansiedade, então eu tenho que parar e buscar ajuda de um profissional, muitas vezes tomar um remédio, buscar uma terapia, eu tenho certeza que vocês vão estar melhorando. Então, o que é importante a gente entender? Um pouquinho do conceito do medo. Então, o medo, ele é uma das emoções básicas, é uma emoção primitiva, uma emoção que é produzida pela percepção de um perigo presente, iminente, que é um legado evolutivo que a gente tem lá dos nossos ancestrais, porque a gente, a partir dessa percepção de eu ativar ou não a minha amígdala, eu vou estar evitando ameaças que têm um valor importante para a gente, porque a gente quer sobreviver. Então, o medo, ele tem essa função básica de proteção. Tá? Assim como as emoções básicas, o prazer, alegria, tristeza, enfim, também são emoções que servem pra gente estar se cuidando. Então, o problema é quando esse medo, como eu já disse, vou repetir, por que eu vou repetir? Porque é importante, esse medo foge do controle. Então, aí você vai estar interferindo na sua vida pessoal, profissional, na sua vida pessoal e causa um prejuízo significativo. Você precisa procurar ajuda. Vamos pensar agora especificamente na questão do medo de dirigir. O medo de dirigir, quem tem esse medo de dirigir, ele tem medo de pegar a direção, porque ele já vem interpretações catastróficas das situações sobre o carro, sobre o trânsito, sobre as suas próprias capacidades. Então é sempre importante a gente estar olhando, pessoal. Lembra, se tem 3 níveis de medo de dirigir, que é um medo leve, que eu vou relutar em dirigir, mas se eu precisar dirigir, eu vou dirigir. O medo moderado, eu tolero dirigir, mas sobre alto estresse. E o grave é que eu não consigo dirigir, nem consigo ficar como carona, porque eu já tenho um pouco de medo, é um pavor, eu não consigo. Então é um medo irracional e que você vai subestimar as suas próprias capacidades, sua própria capacidade de estar lidando com a situação e nem estar desenvolvendo as suas habilidades, porque você acredita que não vai dar certo, porque as pessoas vão estar te avaliando, as pessoas vão estar te julgando, vão estar vendo seu comportamento e você vai travar. Então, é importante a gente estar tranquilizando um pouco quem tem esse medo, porque é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Tem um órgão no Brasil que chama Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. O que ele fala? É que 2 milhões de brasileiros não conseguem conduzir seus veículos, sentem muito medo e muita ansiedade quando pegam a direção. E não é, tem muita gente que fala, mas isso é comum de mulher, que mulher que tem isso, não sei o que, não. Tem muitas mulheres que têm isso, sim, mas também tem homens que eles têm um pouco mais de dificuldade de falar desse medo, mas é característico não só de pessoas inexperientes ou de mulheres, é um grupo de pessoas que atingem 80% que essa Abramet, eles falam que 80% dos cidadãos com medo de dirigir já tem até a carteira, mas eles não conseguem estar dirigindo. O que a gente tem que estar falando com relação a essa questão do medo? Ela pode vir de várias coisas, de várias situações. Pode vir porque eu tive um acidente, porque eu capotei o carro, porque eu sofri um trauma, já considerando essa questão da direção, ou pode ser por excesso de cobrança. Pode ser uma pessoa que é mais insegura, uma pessoa que
não tinha esse hábito, de repente começou a ter que desenvolver. Agora, não importa de onde vem o medo, o que faz, o que não faz. O que vocês têm que ficar atento é a intensidade, a duração e a frequência desse medo. E se for uma coisa que você não está conseguindo dar conta, precisa estar buscando ajuda. Então, é importante a gente avaliar sempre o seguinte: eu gosto de estar trazendo essas informações, são repetitivas, mas acho que é importante. Porque a realidade ela tem a ver com os fatos e a interpretação. Então, se você sabe dirigir, você sabe que você é uma pessoa que se cobra, você sabe uma pessoa que você fica olhando porque os outros vão estar falando. Aí vai ter uma ladeira, ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou ter que estar trabalhando o quê? A minha forma de pensar sobre essas questões, ou seja, as interpretações. Por que eu tenho que trabalhar essas interpretações? Porque quando você está usando, está sobre esse impacto do medo, a mesma coisa, por exemplo, do medo de dormir, você já criou um hábito, você já fechou um ciclo vicioso, você já determinou que a noite vai ser ruim. E não que você queira, isso não é consciente, isso é inconsciente, mas o medo vem. Então a gente precisa romper esse hábito, criar novos gatilhos mudar a chavinha aqui, fazendo com que você transforme dentro da tua cabeça todos os conteúdos que você traz aqui dentro desse estado de ego pai, que é onde tem a crítica, a cobrança, o julgamento, e cuidar do seu estado de ego criança, que é onde vai estar o seu medo. Então, se você não cuida bem desse medo, você vai se sentir frustrada, você vai se sentir ansiosa, você vai se sentir desesperada, evitando ao máximo entrar em contato com aquela situação. Para isso, é importante a gente estar trabalhando o adulto. O adulto é a parte do teu cérebro que vai olhar para aquela situação e falar: pera um pouco. Se buzinar, buzinou. Eu tô aqui na minha, vou do lado direito, eu vou devagarinho, eu sei que eu vou conseguir. Então, você vai mudando esses pensamentos que são gigantes e destrutivos dentro da tua cabeça, que te acompanham o dia inteiro. Então, isso é importante a gente fazer. Outra coisa importante a gente fazer, para que você consiga ter qualidade para estar lidando com esses medos, você precisa estar, qualidade que eu digo, qualidade de vida. Você precisa estar olhando primeiro para suas necessidades. Putz, eu não tô conseguindo ainda. Eu vou achar um carona legal, não vou ficar achando aquele pilhando você. Tá vendo? Olha o sinal, para, acelera, cuidado, olha o carro, olha isso aqui, vai devagar, olha onde. Nossa, que estresse. Até eu falaria, por favor, onde que você quer que eu te deixe? Porque tá difícil. É chato estar com uma pessoa que fica te pilhando do lado. Então, encontre uma pessoa que seja uma pessoa agradável, que te dê força, que te dê estímulo para que você se sinta mais capaz e melhorando a tua autoestima. Porque, nesse caso, você está com a autoestima baixa. Então, eu vou ter que trabalhar o quê? A minha aceitação, a minha responsabilidade comigo mesmo, meu respeito comigo mesmo. E eu vou estar trabalhando a minha confiança. E eu só vou conseguir estar confiante na medida que eu saia do automatismo. Então, eu tenho qualidade de vida na medida que eu olho para as minhas necessidades e subtraio do meu automatismo. O que é subtrair do automatismo? É você sair desses diálogos internos que provavelmente você fica quando você já está com medo, porque está anoitecendo e você acha que você não vai dormir, ou que você está pegando um carro que você acha que vai dar alguma coisa de errado, que é o diálogo entre a cobrança e a sua criança, e tem que começar por o adulto aqui no meio. Falar: pai, o que está acontecendo? Então, vamos parar. A gente não tem esse hábito, pessoal, de parar para pensar no que está acontecendo. A gente vai fazendo. Eu tenho pânico, eu tenho medo, eu tenho fobia. O que eu faço com isso? A gente precisa estar trabalhando, se expondo gradualmente, no teu ritmo, dentro do que é possível para você. Não é mágica, não é que é fácil para o fulano, vai ser fácil para você. Ou porque é difícil para um, vai ser difícil para você. Você é você. Agora, o quanto que você está comprometido com a sua nova, com seu grau de mudança? Quanto você está comprometido em olhar para as situações que te estressam? Quanto que você está comprometido em olhar para situações na sua vida que não estão legais? Ou simplesmente se assume: eu tenho medo de dirigir. Então, você vai ficar com medo de dirigir. Tá chegando a noite agora. Então, você tem síndrome de pernas inquietas, eu tenho que procurar um médico. Ver o que eu faço para estar tratando. Tem que tomar muitas vezes um remédio. E tem que acalmar meu coração. Como? Com respiração, criando um meio para você ficar mais tranquila. Eu vejo muito isso no consultório, pessoal. Pessoas que, num primeiro momento, chegam numa crise de ansiedade muito grande. Eu, claro que medico, porque eu não vou querer que a pessoa fique sofrendo. Então, só que o que eu falo? Muitas vezes eu medico com ansiolítico, porque a ansiedade está estourando num grau máximo. Só que eu tiro depois de um tempo. Mas as pessoas querem tomar, porque fica bem. E nem sabe, nem se consulta se está ansioso, ou se precisa tomar um remédio para dormir, vai tomar. Então, olha o nível de desconexão que muitas vezes a gente tem. E eu tenho, muitas vezes eu não paro para pensar em determinadas situações, eu vou no automático.
Por isso que é importante, eu falo pra vocês, eu não vou ser hipócrita de falar, ai não, imagina, isso não acontece comigo, não. Acontece, só que eu tenho que estar comprometida com o meu processo de mudança e estar sempre atenta ao que está acontecendo dentro de mim. Parar, sentir, ressignificar o que está acontecendo e ir pra vida. Como? Parando, sentindo, ressignificando e como indo pra vida. Da melhor forma que você puder, saindo do automático, com calma, no seu ritmo. Eu sempre falo, não é a velocidade, mas sim a direção, para onde vocês estão indo. Então, vocês precisam aprender a olhar quem são os passageiros que você coloca dentro do ônibus da sua cabeça. Então, isso aqui eu uso no meu método da gente parar, sentir e ressignificar, que é o que eu uso no consultório e no meu curso online. O que a gente vê aqui? A gente vê que dentro da nossa cabeça a gente tem um monte de pensamentos automáticos, pessoal. E eu falo que isso aqui é o nosso ônibus ou o seu meio de transporte que vai te levar para algum lugar. Imagina você que tem medo de direção. Você entrou lá no teu carro. Quem que tá no banco de trás? Quem que tá no banco do lado? Todos esses monstrinhos, eles vão falar assim, não, calma, fica tranquila, não tem problema, as pessoas estão com pressa, as pessoas estão com muito trânsito, mas viu, vai do lado de cá, vai dar tudo certo. Nossa, tem uma ladeira. Meu Deus do céu, como que eu faço para subir essa ladeira se o carro morrer? Morreu! Você puxa o breque de mão, sai devagarinho e vai conseguir sair. Morreu, liga o carro. Gente, cuida de vocês. Para de olhar para fora. Para de se cuidar, de se cobrar e ficar pensando no que os outros vão pensar sobre você. Tô com medo de que a noite vai chegar. Vou me relaxando ao longo do dia. Vou mudando os meus passageiros que eu vou levar para cama. Eu vou escolher pessoas gostosas para estar comigo, né? No sentido mental. Que sejam pessoas gostosas, que me deem um up, não me ponham para baixo. Então, o que mais que é importante a gente considerar? Que a gente tem que quebrar um ciclo vicioso. Para eu quebrar esse ciclo vicioso, eu tenho que criar um ciclo benigno, que a gente fala, que é um ciclo virtuoso. O que a gente vê nesse ciclo virtuoso? Eu tenho que tornar-me... Isso aqui não dá para vocês verem, né? Mas aqui, ó, eu tenho que tornar-me presente. O que tá acontecendo comigo aqui e agora? Eu tô preocupada comigo, eu tô preocupada com os outros, eu tô com medo, por que eu tô com medo? O que eu faço com esse medo? Eu já procurei ajuda, eu já tô tomando alguma coisa para diminuir um pouco, até eu ter condições cognitivas de estar diminuindo a minha campainha cerebral, diminuir aqui o toque que eu vou dar nela para poder levar a informação pro meu córtex pré-frontal, ou eu só tô no meu núcleo amigdaliano, no meu cérebro amigdaliano, pimpilhando, ficando tensa, ficando com medo, ficando triste, ficando com raiva. Onde que eu tô? Então eu tenho que ter presença. Depois, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tomar ações que são conscientes, ou seja, é sair do automatismo. Olha a equaçãozinha aqui. Qualidade de vida igual a sua necessidade menos o automatismo. Então, eu tenho que tomar ações mais conscientes, ser mais positivo. Não é mundo poliana, é ser positivo. Positivo, assim, eu vou conseguir. Não consegui dessa vez, porque não deu. Porque eu sou humano, não sou perfeito. Eu vou tentar de novo, quantas vezes forem necessárias. Isso vai fazer com que você cresça emocionalmente, cresça como pessoa e cresça no seu cuidado com o seu corpo. Porque quando você ativa o sistema nervoso simpático, você libera um monte de substâncias que vão ficar pilhando o seu corpo, liberando adrenalina, cortisol, e isso em excesso vai desgastando a sua energia celular. Você precisa criar a autorresponsabilidade para ficar uma pessoa mais alegre, para você estar buscando essa qualidade de vida que eu sempre falo para vocês aqui. Então, em resumo, falando pra gente fechar, é importante a gente fazer isso aqui, ó, usar esse semáforo das emoções aqui. Primeiro, pare. Quando a gente para, a gente reflete, a gente não fica desesperado, a gente contém esse desconforto, a gente pode até se desesperar, mas ele não vai passar numa intensidade desmedida a ponto de você perder a consciência do que está acontecendo com você. Você vai respirar e vai pensar com mais clareza. Então, respire profundamente, para, e aí sim você está pronto para tomar uma atitude. Você vai estar usando a explicação sobre o problema que você tem, você vai pedir ajuda sobre esse problema, você vai falar sobre o que você sente, você vai poder estar mais consciente com você mesmo. Então, olha que legal isso, gente. E para fechar, que eu acho muito legal isso aqui, olha só, vou por aqui para vocês verem um pouquinho. O que é isso aqui? A gente fala de emoção e sentimento. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Quando eu falo de emoção, eu tô falando de medo, de raiva, de tristeza, de alegria, de amor. Eu tô falando de algo que acontece agora. Eu tô falando de algo que eu vou externalizar. Então, se eu tô, por exemplo, com raiva, eu posso gritar.
Se eu tô triste, eu posso chorar. Se eu tô com medo, eu vou tremer. Enfim, eu vou mostrar, eu vou externalizar. Só que a emoção, ela é algo que é inconsciente. Muitas vezes eu tô desse jeito, eu nem sei por quê. Você tá com medo de dormir, muitas vezes você não sabe por quê. Você pode falar, porque eu tenho síndrome de pernas inquietas, eu vou acordar à noite, eu vou ficar tendo que me mexer. Não, tem algo a mais aí que a gente precisa estar olhando. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso do teu hábito. Eu preciso estar olhando aqui que uma emoção, toda emoção, ela gera um sentimento. O sentimento, ele é algo que é consciente. Então, eu tô falando de um sentimento que eu posso mostrar, um sentimento de tristeza, eu posso mostrar um sentimento de amor, eu posso mostrar um sentimento de raiva. Só que olha que interessante, a emoção eu exteriorizo e eu não sei de onde vem, eu não sei muitas vezes explicar por que eu tive aquela emoção. O sentimento eu internalizo, mas eu sei que o sentimento é algo consciente. Agora, se eu sei que sentimento tem a ver com as minhas experiências passadas e com as minhas vivências, eu preciso cavucar isso daí, gente, e olhar o que está acontecendo para eu poder mudar. Então, o medo está muito ligado a isso. Quais foram as experiências, quais foram as vivências, quais foram os seus condicionamentos, quais foram os seus traumas, quais são as suas expectativas que fazem com que eles fiquem presentes. Então, bom estudo aí para vocês. Faça um retrospecto aí da sua vida, de tudo que aconteceu até então. Avalie a intensidade, a duração e a frequência. Pega o caderninho e anota. E se você perceber que isso está muito alto, procure ajuda, ok? Tchau, a gente se vê.